Hoje eu vou abordar a questão da Covid, tá, pessoal? E alguns números que nós vamos passar que são, de um lado, preocupantes e também exigem de nós ação imediata, tá? Vou passar algumas informações oficiais, inclusive que são muito diferentes de uma informação que o governo do estado passou neste fim de semana, até para nossa surpresa. Por isso, eu chamei uma reunião com a nossa equipe, da área da saúde para que a gente atualizasse nossas informações. Então vamos lá, pessoal. Bom, sejam todos bem-vindos. Nós vamos agora trazer algumas informações. Primeiro, nós fomos surpreendidos com a informação do governo do estado, neste fim de semana, de que na última semana não teria havido no estado nenhuma morte e apenas 10 pessoas confirmadas, positivadas de Covid. Eu fiquei muito surpreso porque os dados do painel de Covid são outros. Dados oficiais publicados. Aí, painel este que todo mundo tem acesso da área pública, né? Os departamentos de vigilância têm acesso. Para vocês terem ideia, na última semana nós tivemos 9 pessoas que faleceram em Belém e tivemos 98 casos confirmados, positivos de Covid. Portanto, bem diferente daquela informação de que nenhuma morte teria havido. Essa quantidade de pessoas que faleceu nos deixa, obviamente, preocupados. Uma morte já é extremamente preocupante, né? Mas nós temos que ter aqui o cuidado de fazer análise da evolução da Covid na nossa cidade. Nós temos aqui os mapas. Então aqui, se você prestar atenção, nós temos o crescimento, né, da doença, abril, maio, quando nós alcançamos o pico das mortes na nossa cidade, e depois nós tivemos uma queda bem expressiva que se manteve esses meses todos aqui. Tá? Então este mapa da Covid demonstra um crescimento inicial entre março e maio, né? Abril é o mês que tem o maior número de casos confirmados, porém maio é o mês que tem a maior quantidade de pessoas que faleceram. Então, para vocês terem ideia, nós tivemos no mês de maio 1.126 pessoas que faleceram de Covid. Depois, em junho, baixou para 188, depois em julho para 97, em agosto 63, em setembro 64, e em outubro até o dia 25, 19. Então, continua tendo uma redução muito expressiva do número de mortes dentro da nossa cidade. Esses dados são dados oficiais, dados públicos. Contudo, o que tem havido nos últimos dias, e a gente já detectou, foi um crescimento de infectados, sobretudo na classe média, tanto que alguns hospitais privados já foram impactados por aumento de internações. No caso da prefeitura, nós continuamos, eu diria, com razoável tranquilidade. Por que eu digo razoável tranquilidade? Porque os nossos pronto-socorros
quando tem casos de Covid, tem um paciente, 2 pacientes no máximo, internados. As nossas UPAs, elas estão absolutamente confortáveis no atendimento. Temos tido atendimentos muito grandes, mas de outros problemas, né? De outras doenças. Porém, é importante a gente saber que o Hospital Dom Zico, que é o nosso hospital de referência do município, tem 60 leitos. 60 leitos. Nós vínhamos, neste período, com uma manutenção de 20, 25 pacientes ao longo deste período. E agora, nesta última semana, nós estamos neste momento com 36 pacientes. 36 pacientes. Destes 36, 4 são graves. Então temos 32 moderados. Portanto, ainda temos bastante folga, tanto no Hospital Dom Zico quanto nas nossas outras estruturas. Mas devo alertá-los que nós estamos tendo esse vírus ativo na cidade. Então é importante. O que é também importante todos saberem? Que nós temos outras patologias, outras doenças que estão acontecendo também dentro de Belém. Nós temos rinovírus, nós temos influenza, pronto-socorro da 14 lotado de Covid. Não é verdade, Jean Menezes, não é verdade. Eu tenho aqui os dados de hoje do pronto-socorro da 14 de março. É bom que a gente tenha aqui os dados oficiais, que eles estão inclusive disponíveis no chamado, na rede Bem-Estar. Olha, o Hospital Pronto-Socorro Humberto Marabê Pereira, que é o do Guamá, nós temos hoje um paciente de Covid internado. Um paciente. No hospital do pronto-socorro da 14, vamos aqui buscar aqui, o pronto-socorro está aqui, Mário Pinotti tem um caso na pediatria moderado, um caso na pediatria grave. Então nós temos apenas 2 pacientes no pronto-socorro da 14 de março, conforme dados oficiais que são repassados diariamente. Tá? Portanto, não é nada para a gente ficar alarmado e tendo que fechar os estabelecimentos, mas é algo que a gente tem que se preocupar e a gente tem que adotar as medidas corretivas. Portanto, a Prefeitura vai anunciar, nós vamos anunciar amanhã um novo decreto que vai adotar algumas medidas. Dentre elas, nós vamos aumentar em 6 equipes a vigilância sanitária. Vamos aumentar em 6 equipes. Nós vamos estabelecer também regras mais seguras e punitivas para os descumpridores das regras. Por exemplo, nós temos aí alguns bares abertos, nós temos aí também locais de festas que estão, infelizmente, descumprindo os protocolos. Então, ao invés da gente sacrificar, nesse primeiro momento, todo o setor econômico e gerar, por exemplo, um prejuízo social, né? O que é que nós vamos fazer? Essas equipes de vigilância, elas vão agora para os locais denunciados e vão fechar o estabelecimento com penas que vão variar de 5 dias, 7 dias, 8 dias, dependendo da reincidência. Então, não vai só fechar na hora e cobrar uma multa, ele também vai ser penalizado pelo fechamento do local que está descumprindo as normas. Para que isto? Para que a gente proteja também aqueles que estão cumprindo os protocolos. Ou seja, vamos para cima daqueles que exclusivamente estão com o descumprimento das normas. Desta forma, a gente reduz, né, os impactos, reduz os prejuízos econômicos e sociais, mas também protege a saúde das pessoas. Outra coisa, estou vendo aqui algumas manifestações preocupadas com as escolas.
nós temos preocupações tão extraordinárias com as escolas que nós estamos tendo todo o cuidado de adoção de protocolos dentro dos estabelecimentos de ensino. Distanciamento, uso de álcool em gel, estamos com controle absoluto dentro das escolas, com as nossas equipes de professores e a garotada muito mais protegida dentro da escola do que na rua, onde as aglomerações acontecem. Então, infelizmente, a gente tem alguns segmentos que não tem este olhar de que essa pandemia ela vai durar um longo tempo. Então, nós temos que aprender a conviver com a pandemia, respeitando essas regras de distanciamento, essas regras de higienização das mãos e também de uso de álcool em gel e máscara. Bom, amanhã algumas medidas serão adotadas em bares, restaurantes, festas e também a área política. Algumas medidas vão ser adotadas de restrição para o acúmulo e aglomeração de pessoas sem máscara, sem os cuidados devidos que estão, infelizmente, acontecendo. Então, esses protocolos vão ser anunciados amanhã. A passeata, carreata, isso não é problema, tá? O que a gente precisa evitar é a aglomeração de pessoas, sobretudo as pessoas que estão no descontrole total, sem uso de máscara e aglomerando, para que a gente evite uma segunda onda. Nós temos que evitar, obviamente, que as pessoas adoeçam, mas a gente tem que evitar também a quebra da economia da nossa cidade. Então, por isso o cuidado, por isso a prudência, por isso a necessidade de punir aquele que está descumprindo e não punir a todos, né? Então, nós temos que punir apenas aqueles que estão descumprindo. Então, por exemplo, se vocês forem para os locais e cumprirem o uso de máscara, e aí nós vamos ter também, obrigado ao internauta que se manifestou, nós vamos também nos ônibus ampliar a fiscalização, inclusive com a CEMOB, em parceria com a Vigilância Sanitária, para que a gente consiga equilibrar a ocupação dos ônibus, sobretudo lembrando que o uso de máscara dentro dos estabelecimentos, dentro dos ônibus, é um uso obrigatório e obviamente que é responsabilizado, aquela pessoa é responsabilizada que não estiver usando a máscara, mas também o dono do estabelecimento, o proprietário da empresa. Então, esses cuidados a gente tem que tomar e tem que efetivamente cobrar. Então, nós estamos, neste momento, monitorando, acompanhando com testagens e vamos também ampliar a testagem. Estou aqui com o secretário de Saúde, o Renato, que já está com uma missão de amanhã já buscar parcerias para a gente ampliar a testagem de PCR, para que isso a gente consiga melhorar e fazer com que o controle efetivo aconteça. Quanto mais testagem nós conseguirmos, melhor. Então, pessoal, nós vamos continuar aqui atentos, cuidando, zelando para que as pessoas se protejam. E a gente precisa, obviamente, de todos. Eu digo sempre que não é o município, não é a prefeitura, não é o governo, não são apenas os agentes públicos que devem adotar medidas de prevenção. A população como um todo precisa estar atenta, cuidadosa, para que a gente faça o melhor possível. Portanto, amigos e amigas, vamos adotar essas medidas de controle. Amanhã anunciaremos uma redução de quantitativo de pessoas em algumas dessas situações e, claro, que nós precisamos todos ajudar para que esses problemas sejam superados. O que a gente está alertando é que nós não podemos simplesmente fechar os olhos ao que está acontecendo. Nós estamos tendo uma ocorrência maior, ainda restrita a um segmento social, mas efetivamente é um sinal de alerta que a gente tem que levantar
para evitar o agravamento da situação dentro de Belém. Portanto, fica aqui a nossa mensagem de firmeza, né, de solidariedade às pessoas, mas a gente tem que ter sim medidas de cuidados. Medida de cuidado significa esse controle, evitar os excessos, as aglomerações, máscara, álcool em gel, distanciamento. São as 3 regras básicas para a gente evitar a coisa mais grave, para a gente evitar o adoecimento e a morte de pessoas. Portanto, todos têm responsabilidade, todos. Então, ninguém pode simplesmente dizer que isso não tem nada a ver. Não, todos temos uma parte de responsabilidade para que nós consigamos superar este momento. Lembrando que a gente agora convive com este vírus. Quando é que vem a vacina? Daqui a 1 mês, daqui a 2, daqui a 6, daqui a 10 meses? A gente tem que conviver com o vírus. O que a gente precisa é ter a capacidade de prevenção, o cuidado de não parar a atividade econômica, de não parar a cidade, de não gerar mais desemprego, né? E a gente tem, portanto, que preservar a vida das pessoas e, ao mesmo tempo, garantir, por óbvio, uma cidade com esse novo normal. Novo normal, não está todo mundo se abraçando, não está todo mundo junto como sempre esteve, mas está todo mundo vivendo e mantendo as suas atividades. Eu, todo dia, estou trabalhando na prefeitura, todo dia a gente está com as nossas equipes trabalhando. Agora, a gente precisa, óbvio, a cada dia aprimorar, aperfeiçoar, reduzir os riscos. Todo mundo ficou muito tranquilo porque passou junho, julho tá com as férias, passou agosto, passou setembro, entrou outubro e estava tudo muito tranquilo. E a gente, obviamente, muita gente, estava muito tranquila, e a gente está aqui atento com os números. Eu digo que o nosso cuidado aqui na administração é nós sempre ficarmos analisando os números, todo dia. Olha, teve um exagero ali, teve um abuso, uma aglomeração, mas vai ver os números. Que repercussão isso teve dentro das nossas estatísticas. E é isso que a gente tem que fazer, controle com o número. Como nós tivemos agora esta alteração ainda reduzida e limitada a uma classe, mas já serve de alerta para que a gente não permita que haja de novo aquele sofrimento todo. Nós estamos com a rede pública aí funcionando, tem gente que obviamente pleiteia logo o fechamento de tudo. Não pode, porque as pessoas vão morrer de fome. Então a gente tem que punir aquele que está cometendo o excesso, a gente tem que punir aquele que comete a imprudência, aquele que quer simplesmente pensando na sua, muitas vezes só no seu retorno econômico. Essas pessoas não levam a sério aquilo que realmente precisa. A gente sabe que nos ambientes fechados os riscos são maiores, a gente sabe que nos ambientes abertos os riscos são menores, mas em todo lugar a gente tem que procurar adotar as medidas. Embora a gente esteja permanentemente aqui trabalhando, exposto ao vírus, a gente sempre adota as medidas preventivas. Eu tenho tido a felicidade de passar esses meses todos e não ter pego a Covid. Graças a Deus, não peguei a Covid. Então, a gente está aí firme nesse propósito de buscar a gente superar este momento, como tantos outros que certamente a gente vai ter. Eu tenho conversado muito com os infectologistas que dizem que um vírus é assim, ele tem um ciclo dele, ele vai ficar oscilando, a gente não tem ainda nenhum risco de segunda onda agora, mas a gente está atento para essa oscilação do ritmo de transmissão do vírus, que a gente não pode perder a preocupação. Viu, pessoal? Era isso aí que eu queria transmitir para vocês. Primeiro, repor a verdade com referência aos números que não foram informados corretamente
É importante que a gente saiba, né, o que é efetivamente de números que acontecem pelos fatos publicados no painel de Covid e também os números que estão na nossa rede Bem-Estar, que é a rede do sistema informatizado que mantém atualizados os dados de atendimento nas nossas UPAs, nas nossas unidades de saúde e também as nossas internações. Então isso tudo, essa quantidade de indicadores e números a gente tem, mas as pessoas precisam trabalhar. É isso aí, pessoal. Obrigado pela atenção de todos. Amanhã a gente vem de novo com uma live já para anunciar as medidas, como algumas eu já antecipei aqui, mas algumas medidas que nós vamos ter que adotar para evitar que a gente retorne àquelas dramáticas situações que nós vivemos em abril e maio. Lembre-se, o vírus está vivo, está transmitindo, tem muita gente que já pegou o Covid e certamente muita gente ainda pegará. Quanto mais tempo isso levar, melhor, porque isso não sacrifica as unidades de saúde. Mas a gente vai continuar, enquanto não tiver vacina, a gente vai ter que conviver com o vírus. Por isso que a gente não pode, fecha o negocinho, mas vai fechar por quanto tempo? 1 mês, 2 meses, 6 meses, 1 ano, e a pessoa vai morrer de fome. Então a gente prefere que as pessoas aprendam a conviver de maneira responsável com o vírus e assim todo mundo se mantenha vivo. Obrigado, pessoal, pela atenção e pelo carinho. Um abraço a todos. Até amanhã.